Abraço, professor Sérgio Maurício, Geografia. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas online. O nosso assunto de hoje é regionalização econômica do espaço mundial. Vamos entender o que é regionalização. Trocando em miúdos, regionalização seria dividir uma área, para que essa área possa ser estudada e possa ser governada. Então você precisa dividir essa área em espaços menores para facilitar esse trabalho. Então, como o próprio conceito diz, o território se diferencia do outro por possuir características próprias de população, localização, clima, certo? Aí a pessoa diz, vivia na região de São Paulo. A designação das 5 grandes áreas por meio das quais o Brasil se divide é a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Como esses critérios são definidos? É definido por costumes, população, características industriais, características físicas, de relevo, vegetação. Então há uma divisão de critérios. Então, os critérios que são mais semelhantes fazem parte de uma região. Quando eles se diferenciam, faz parte de outra região. Há um estudo geográfico para se definir isso. Então isso é região, entendeu? É essa divisão do território. O próprio nome aí diz, né? O conceito de região é uma área separada através de um critério ou vários critérios por possuir semelhanças em comum. Se não possui as semelhanças em comum, quer dizer, iguais, essa região passa a ser pertencente a outra região. 2 grandes pensadores, lá nós estudamos no primeiro ano, se diferenciam por esse aspecto e característica da região. Seria o determinismo ambiental, criado por Frederick Hartzell, certo? Ele criou as teorias do espaço vital, associada à região natural, fator geográfico e condição geográfica. E o outro que vem depois do Hartzell, criticando Hartzell, é o Vidal de la Blanche, o francês, que criou o possibilismo. Procurou abolir qualquer forma de determinação, nada é determinado, e adotou a ideia de que a ação humana é marcada pela contingência. Quer dizer o que com isso? A natureza é considerada como fornecedora de possibilidades para que o homem a modificasse. Então criou a outra teoria seguida, chamada de possibilismo. E aí vão se definir as questões regionais. E aí, definindo depois, a geografia mudou e aí cria-se a questão da região geográfica e da região paisagem, que nós estudamos lá no primeiro ano. Então, continuando nossa aula, né? Regionalização do espaço geográfico mundial. Aí nós temos a primeira divisão aí, que é a divisão geográfica por continentes e oceanos, né? América, Europa, África, Ásia e Oceania e os oceanos, Oceano Atlântico, Pacífico e Oceano Índico, fazendo essa divisão regional do mundo aí. A distribuição das terras emersas e das águas oceânicas. Então ele faz um trabalho em dividir a terra, né, a parte continental e também a parte oceânica, entre os continentes e entre os oceanos. Regionalização do mundo de acordo com línguas faladas, quer dizer, com idiomas. Então nós temos aí as principais, né, desde as línguas afroasiáticas, as línguas ligadas à questão astroasiáticas, as línguas das papuas, indo-europeias, uma série de línguas faladas em todo o mundo, árabe, e aí regionaliza a partir dos idiomas. Aí nós temos uma regionalização do mundo que aparece no livro O Mundo Bipolar, a Velha Ordem Mundial, de 1945 a 1991, no período da chamada Guerra Fria. Foi uma divisão do mundo entre o capitalismo e o socialismo. Então nós temos aí a parte aí da periferia, né, do capitalismo e do socialismo, e temos essas regiões aqui que seriam as principais regiões: capitalista, as amarelas, e essas mais rosinha, as socialistas. E essas roxas seriam as áreas periféricas. Aí nós teríamos uma divisão do mundo na chamada Guerra Fria. Aí o mundo era dividido assim: primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Justamente, o primeiro mundo seriam os países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo os países socialistas e o terceiro mundo os países subdesenvolvidos capitalistas, né, que viveriam nessa questão do terceiro mundo. Aí a divisão: primeiro, segundo e terceiro mundo durante a Guerra Fria. Aí a regionalização do mundo da Guerra Fria, Nós temos aí, novamente, né, Estados Unidos, União Soviética, tá aqui, ó,
e aqui a parte periférica. Essa ligação capitalistas desenvolvidos, que seria os Estados Unidos, Canadá, a Europa principal, que é a Europa, questão Alemanha, França, Itália, e a Austrália e Japão. Esses países seriam os capitalistas desenvolvidos. União Soviética, China, aí você tem esses países africanos aqui, ó, e um dos mais importantes aqui, ó, Cuba, seriam os países socialistas. Então estaria a divisão aí, primeiro, né, segundo e o amarelo, terceiro mundo. E está aí uma questão característica dos dois sistemas, né? O capitalismo, que era uma economia de mercado, que busca o lucro, né? A lei da oferta e da procura controlada pelas empresas, pelos empresários. É a política e é o sistema que nós aqui no Brasil vivemos. E o socialismo, que é uma economia planificada, onde ou o governo ou o Estado controla totalmente todas essas ações. Seriam essas as diferenças aí principais entre esses dois sistemas que foram predominantes aí no mundo entre 1945 e 1991. Uma coisa interessante que ninguém vê mais hoje, mas a Alemanha era dividida em duas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Você pode perceber aqui a Alemanha Ocidental e aqui o verde, a Alemanha Oriental. Aqui entre elas, aqui na cidade de Berlim, existia um muro chamado Muro de Berlim. Atualmente, a Alemanha se constitui todo esse território unificado. Isso ocorreu a partir de 1991, quando houve a queda do Muro de Berlim em 89. O mesmo aconteceu com a ex-União Soviética, hoje chamada de CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que nós estudamos em outra aula. Antes, a União Soviética era um país só, formado por todas essas repúblicas aqui. Atualmente, esse mundo foi dividido, né? Regionalizado dessa forma aqui, ó. E todas essas repúblicas se tornaram países independentes. Aqui nós tínhamos um país só, positivo, até 1991, e a partir de 91, com o fim da União Soviética, nós passamos a ter aqui mais cerca aproximadamente aí de 15 países diferentes, sendo que a Rússia foi quem mais herdou o território. Aí a ordem multipolar do mundo, que seria os grandes blocos de domínio, né? Esse bloco dominado pelos Estados Unidos, esse bloco dominado pela Europa Ocidental e esse bloco aqui, hoje, dividido aí nessa possibilidade entre Japão e China, nessa divisão aqui. Teríamos aí, então, os três polos de poder regionalizados no mundo. Seria o polo sob a influência dos Estados Unidos, como eu acabei de falar, o polo sob a influência da União Europeia e o polo sob a influência do Japão. Perceba que a linha passa aqui, ó. Olha a China. Se a linha passar aqui, essa influência seria muito mais da China do que do próprio Japão. Havia uma disputa aqui territorial entre os dois, certo? Aqui nós temos os atuais polos de poderio econômico mundial. O círculo rosas significa o PIB e o círculo roxo significa a população. Perceba que a população da China aqui é muito grande, o PIB é menor, né? A população aqui é muito grande. Já o Japão, a população é menor, o PIB é maior do que o indicado a população. Na Europa, a população é menor, o PIB, tá entendendo? Também é grande. Nos Estados Unidos, o PIB é maior ainda, a população. Aqui no Brasil, nós temos a população é maior do que os próprios recursos que existem. Então, são polos mundiais. Aqui na Austrália, o mesmo acontecendo. Não sei se dá para vocês observar bem isso. E a regionalização econômica do mundo em blocos, né? Seriam os blocos que foram criados, que nós estudamos lá no terceiro ano, mais especificamente, os acordos aqui, Mercosul, NAFTA, União Europeia, entendeu? A comunidade do desenvolvimento da África Austral, que é SADC, aqui, da chamada no sul da África, entendeu? E uma série de partes regionais que os países começaram a criar essa regionalização para encarar o processo de globalização da economia, criando fronteiras supranacionais. O que nós estamos assistindo agora com o Covid-19 é que essas fronteiras supranacionais, elas estão sendo bloqueadas novamente. Os países estão se fechando, acabando com esse processo de circulação de pessoas por conta da pandemia. Esse é um contraste que está acontecendo hoje no mundo, é uma problemática muito grande de discussão dos intelectuais e dos cientistas que estudam essa movimentação de regionalização do mundo.
Então o Covid-19 está mudando, pode mudar completamente esse processo de fronteiras supranacionais, ou melhor, países sem fronteiras. Essa figura é uma figura que costuma aparecer em concurso. O que é que ela significa, essa figura, na verdade? O mundo sem divisões, sem fronteiras, a globalização. Foi o que eu acabei de dizer. O Covid-19 pode alterar esse processo. Perceba bem, aqui era o mundo de 1500 a 1840, quer dizer, você andava a cavalo, o mundo era muito grande. Aqui o mundo ficou menor, porque você começou a andar de trem. Aqui o mundo ficou menor ainda, você começou a andar de avião. Aqui o mundo ficou menor ainda, você começou a andar de jato. E aqui o mundo é menor ainda por causa das telecomunicações e o desenvolvimento da informática. Essa é a relação. O mundo vai ficando menor, por quê? Porque as distâncias terrestres, né, elas vão sendo diminuídas pelas questões tecnológicas. Isso é uma lógica. Esse quadro é interessante porque mostra os principais países exportadores e importadores. Exportar é vender, importar é comprar. Então, as exportações, elas são bem maiores aí nos países desenvolvidos, né? Eles exportam, ou melhor, eles vendem muito produto industrializado e, obviamente, compram produtos que não são industrializados para industrializar. Já a questão direta de exportação, você vê aqui, ó, Japão, exportação alta, Estados Unidos, Europa, certo? São os países que exportam muito. Eles vendem muito o quê? Tecnologia de ponta, porque gera muito recurso. Já os países subdesenvolvidos, eles vendem muito o quê? Produtos naturais, chamados commodities. E aí gera menos lucro. Então, a riqueza fica nos países desenvolvidos, enquanto a parte do dinheiro com menos condições, né, com menor dinheiro, fica nos países subdesenvolvidos. Quem detém a tecnologia, obviamente, ganha mais dinheiro. Quem estuda mais, ganha mais dinheiro. E assim é um processo lógico do mercado. Está aí a existência das grandes empresas mundiais, né? As chamadas multinacionais, que estão em todos os lugares do mundo. Perceba que elas estão localizadas onde? As suas sedes, países desenvolvidos. Ó. Dificilmente tem uma que não está lá. Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Noruega, Suécia, entendeu? Aqui, ó, agora aparecem esses países dos tigres asiáticos, como a Coreia do Sul, Hong Kong, Malásia, Austrália, quer dizer, há uma relação entre desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico e a existência de empresas a nível mundial. Exemplo dessas empresas, pessoal, é a Nike, a Samsung, entendeu? A Apple, uma série de empresas que são a nível mundial. Esse quadro aqui é interessante. Ele mostra uma comparação entre as empresas mundiais e alguns países, mostrando que tem empresas mundiais, ó, que têm um faturamento maior do que muitos países. Tem países que ganham menos dinheiro do que as empresas. Então tem aí empresas aí, grupos, né, econômicos que lucram mais do que muitos países. Os verdes são as empresas e a parte rosa são os países. E dentro desse processo de regionalização, nós temos aí uma desigualdade mundial, né? População e riqueza. O dinheiro está onde tem menos pessoas e o dinheiro falta onde tem mais pessoas. Essa é a chamada divisão norte-sul. No norte ficam os países ricos e no sul ficam os países mais pobres. A parte verde é o sul, a parte mais alaranjada é o norte. Outro mapa que mostra essa divisão, isso não depende da localização da Rosa dos Ventos, sim da questão de dinheiro. Perceba que a Austrália está no sul, mas faz parte do norte. Aí está aí a relação, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Norte, desenvolvido, sul, subdesenvolvido. Essa determinação de desenvolvimento está ligada ao índice de desenvolvimento humano e não da quantidade de dinheiro que você tem. Sim, como você usa esse dinheiro, como você organiza seu espaço, como você regionaliza seu espaço e como você investe e dinamiza políticas públicas para o desenvolvimento da população. Saneamento básico, educação, saúde, uma série de aspectos. Essa é a divisão econômica segundo a ONU, né? Ela divide o mundo dessa forma aí, países desenvolvidos, países menos desenvolvidos, Europa do Leste e países da OCDE. Os 50 países menos desenvolvidos, né, que estão localizados aqui, ó, na África e na Ásia, pra você ter uma ideia. E o grupo dos 7 países mais ricos, mais a Rússia, certo? Os 7 países desenvolvidos, mais a Rússia. E para fechar nossa aula, os BRICS, que é os países como África do Sul, Brasil, China, Índia e México, que faz parte aí dos BRICS. E a Rússia também. Então nós temos aí o PIB dos países dos BRICS.
Até a próxima aula, galera. Beleza?